Todos, boa noite, Sensei Zé Carlos. Hoje é uma noite muito especial. Boa noite, Sensei Danilo. E Boa aí, meu noite, amigo? boa noite, Sensei Galileu. Boa noite. Como é que você tá, Moisés? Bem, graças a Deus. Vamos Isso hoje aí, meu. para um bate-papo, né? Mais um bate-papo, a gente conversa muito. Agora hoje vamos fazer um bate-papo aqui legal aqui. Boa noite a todos que Vamos estão sim. entrando aí. Sensei, como é que tá as coisas aí? Tá tudo bem? Graças a Deus, né, meu filho? Estamos aí brigando, né? Brigando contra essa pandemia. Mas tá indo, graças a Deus. Não temos que reclamar, não. Não. Eu separei umas perguntas aqui que eu tenho muitas curiosidades aqui. Ai, que Eu bom, queria, uai. Vamos lá. é, eu queria saber como é que foi o começo do senhor no judô. É uma família de não judocas. Não tinha ninguém. Ninguém nunca tinha ouvido falar judô. E foi bem simples. Eu era office boy, né? Na época não tinha nem esse nome chique de office boy, não. Tinha um outro nome lá, era um sacatato daquele lá qualquer, entendeu? Eu trabalhava na SA Rádio Guarani TV Itacolomi e um amigo meu que também era office boy, entendeu? Aí um belo dia ele falou comigo, vamos, eu estou treinando judô. Eu falei, é? Que bom. Vamos, você não quer ir lá comigo para você ver como é que é, não? Eu falei, vamos sim. E aí eu cheguei, era Lutadores Unidos. Na academia era uma sala de mais ou menos 3 por 4, entendeu? Tinha um banquinho assim para assistir. No fundo da sala tinha uma vidraçazinha, entendeu? Muita gente bateu o pé ali, muita gente estreou aqueles vidros ali. E banho era num barril, né? Era um barril de água. Então, academia bem simples, apesar de que o nosso professor era uma pessoa abastada, entendeu? Uma pessoa que tinha muita posse, entendeu? E era uma academia, quem conhecia muito essa academia, o pessoal do Judô Oriente, né? O Afrânio, o Sansão, deve lembrar bem, né? Do Lutadores Unidos. E foi lá que eu comecei, Hum. né? E era muito estranho, né? Porque tinha ninguém na família que tinha feito judô, você está entendendo? E de repente eu vivi naquilo. E o interessante é que eu, por exemplo, meu primeiro kimono era um kimono, daqueles kimono fininho, daqueles fininho mesmo, entendeu? Eu não sei nem como é que ele aguentou. Ele deve ter aguentado uns 6 meses, mais ou menos, sabe? E eu cheguei a disputar campeonato mineiro com esse judogi, tá entendendo? Era bem. As coisas eram bem simples, né? O Ano senhor era tinha mais ou, 1900. o Hã? senhor tinha mais ou menos quantos anos? 13 para 14 anos, entendeu? Comecei tarde, né? Nos termos de hoje, né? Eu comecei bem tarde. Então, mas foi tranquilo, bem tranquilo, entendeu? Primeira competição, no Campeonato Mineiro que eu entrei, era juvenil. E fui campeão, tá entendendo? Campeão, e aí esse campeonato me fez. Porque eu ganhei de gente muito boa, né? Eu lembro que nesse primeiro campeonato eu era faixa amarela, eu ganhei de um faixa verde, de um faixa roxa, todos eram mais graduados que eu, entendeu? Tinha marrom também, e os clubes eram bons, né? Era Minas Tênis Clube, era o Zipa, tinham clubes na época que eram carne de pescoço, viu? Tinha uma turminha boa, boa mesmo, entendeu? Tem de clubes que hoje não existem mais, né? Em Minas Gerais. E... Mas era um judô legal de ver, viu? Um judô bom de ver. Era um judô de muito ipom, entendeu? De muita raça, era muito bacana.
né? E ali já despertou o amor pelo judô, então, nessa época. Como assim? Não, nessa Se o época, quê? não, já despertou assim, aquele amor pelo judô, né? Ah, sim, sim. E ganhar me fez bem, né? Não sei, eu acho que de qualquer maneira eu continuaria, porque eu sou muito persistente, tá entendendo? Então, de qualquer forma, eu iria continuar. Mas eu achei excelente tudo, entendeu? Gostei. Eu gostava de lutar, né? E lá tinha mais modalidade, porque o judô era só terças e quintas, segunda, quarta e sexta tinha luta livre. Não existia MMA, né? Era luta livre. E, e lá que eu conheci o Wilton Leão, né? Do jiu-jitsu. Ele fazia judô comigo, O irmão né? do Sensei Mário Lúcio. Isso, ele era, na época comigo, ele era faixa laranja, ele tinha uma graduação acima de mim, entendeu? Já Mário Lúcio era marrom para preta, tinha o Teco Girimum, que é irmão também, que é menos conhecido da família, mas era muito bom de judô também, entendeu? Tinha um Ranema que come, excelente, entendeu? E ele contava umas histórias seguintes. Quando eu derrubei, ele é muito simples, né? É um dos mais simples ali da família. Ele falava que o camarada subia igual paraquedas, e a gente falava com ele: Poxa, Teco, paraquedas desce, paraquedas não sobe. Era interessante o Teco, entendeu? Nessa época, assim, teve vários lutadores, né? Assim, quais são alguns que o senhor lembra, assim, de expressão que tinha nessa época de Bom, eu você? vou começar pelos lados dos Lutadores Unidos, né? Que foram espelho para mim, né? Uhum. Tinha o Geraldo Brandão, que foi presidente da federação aí uns tempos para trás aí. Tem até uma história muito importante minha e dele lá, né? Mas depois eu passo para essa história. Tinha o Cirantão depois foi para Uberaba, tinha Uberaba não, para Governador Valadares. Tinha tinha muita gente boa. Tinha o Mário Lúcio, né? Mário Lúcio era carne de pescoço. Olha, a turma do Lutadores Unidos, eles entravam, dificilmente a gente perdia uma competição. Dificilmente. Os Estados Unidos foi campeão várias vezes em cima do Minas Tênis Clube, em cima da UZIPA, entendeu? E com uma equipe pequena, era uma equipezinha de guerreiro, entendeu? O Cirantão competia muito com o São Paulo, entendeu? Eu lembro do Cirantão acho que entrou depois de mim, Cirantão disputando como faixa laranja, e ele ganhou, e parece que foi do Wilson Paulo, entendeu? A da polícia, o cara era forte que dói, entendeu? E lá nesse cenário tinha esse pessoal, mas tinha gente boa demais, uma japonesada da UZIPA, que na época quem comandava a UZIPA era grupo japonês, né? E aí tinha muito, os camaradas vinham para trabalhar aqui e formavam as seleções da UZIPA, né? Eles tinham o treinamento deles lá, que já era forte, tinha a equipe deles também, mas tinha uma japonesada. Então, quando coincidia deles estarem aqui fazendo os estágios deles aqui e caíam os campeonatos mineiros, porque entrava todo mundo, né? Não exigia algumas fidelidades igual existe hoje, não. Então, o cara chegava do Japão, né? Ah, vamos ter aí campeonato mineiro. Aí eles inscreviam os caras. Aí os caras saíam distribuindo cacetada em todo mundo, né? Era muito legal mesmo, né? Quem mais que eu posso falar? Do Minas Tênis Clube tinha o Wilson Paulo, tinha o Murilo, que foi vice-campeão mundial no campeonato universitário, tinha, tinha uma série de pessoas, era uma turma de faixa preta de primeira qualidade no Minas Tênis Clube, né? E tinha o pessoal do Oriente, né? O pessoal do Oriente na época era fera, né? Fera, era comandado pelo Afrânio, o Afrânio financiava as coisas todas, estava presente em tudo, entendeu?
Era muito legal os campeonatos, né? Isso aí, Sansão deve estar sabendo isso mais do que eu, né? A cabeça dele deve estar melhor do que a minha. Mas tinha uma turma muito boa. A nível nacional, não, nós tínhamos um grande nome em Minas Gerais também, que era o professor Paulo de Souza. Paulo de Souza era fera, fera mesmo, camarada, era um destaque de Minas Gerais, né? Chegava no Campeonato Brasileiro, era muito bom ver ele lutar. A nível nacional tinha o Cassimiro, tinha o Chiozawa, tinha uma turma boa do Rio de Janeiro, entendeu? E o pessoal de São Paulo, como sempre, né, arrebentando. O Rio Grande do Sul tinha um judô muito forte. Paraná tinha um judô, olha, muito mais forte do que se tem hoje, né? O Paraná era muito bom e muito forte mesmo. E tinha muita gente boa, né? Era muito legal mesmo. Eu cheguei a treinar com o Shiozawa, né? Cheguei a participar de alguns eventos interestaduais. Campeonato brasileiro, eu disputei uns três, mas não fui bem em nenhum dos três, entendeu? E a minha grande colocação em campeonatos assim fora foi, né, no Judogan, que era um campeonato da Gama Filho. A Gama Filho tinha um poder financeiro muito alto na época e eles bancavam tudo. E aí tinha esse campeonato e ia todo mundo para lá. Às vezes, o Judogan era mais concorrido do que os campeonatos brasileiros, porque você ia, ficava lá na Universidade Gama Filho, né? E era uma potência, né? Alimentação, tudo direitinho, sabe? Você era super bem tratado e uma concorrência brava para você chegar lá. Era uma época que eu estava melhor, né? Foi meu primeiro ano de sênior. Sênior começava com 18 anos, né? Não existia júnior. E eu consegui um terceiro lugar. E ficamos terceiro lugar por equipe também, a equipe de Minas Gerais. Era equipe excelente, entendeu? Era o Luiz Carlos, que hoje é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o Zé Ronaldo, irmão dele, que era fera demais, entendeu? O Álvaro Loureiro, a turminha aí bem forte mesmo, né? Eu gosto muito dessa parte assim, da história assim, do judô mineiro, assim, porque tem muita gente que nem imagina tanto de pessoas boas de expressão que já teve no judô de Minas, né? Que levaram tanto Exato. o judô de Minas Gerais. Todo mundo vê mais o pessoal de hoje, mas teve muita gente que fez a estrada para o judô estar no nível que está hoje aqui em Minas, né? Exatamente. Teve um grande judoca no Minas Tênis Clube, Caio Lucena, e ele foi um dos fundadores do Samurais Jin, entendeu? A grande academia que teve aqui em Minas Gerais, fez parte da Liga Mineira, entendeu? E ele competia muito com o Álvaro Loureiro, competia com o Wilson Paulo, que era a turma dos grandão, né? Meio pesado, pesado. Era a turminha também, linha de frente. Álvaro Loureiro me parece que foi campeão pan-americano, entendeu? Então, assim, um pessoal de muito peso, né? Era muito legal. E a academia do Izone, né? O Lutadores Unidos, é uma academia simples, né? Mas a gente beliscava demais, a gente beliscava muito. E isso era muito bom, tinha um gostinho muito especial isso aí, né? Era muito bom, né? E quando que despertou a vontade de o senhor ensinar o judô, virar o professor de judô? E, Foi uma coisa muito criou, rápida. criou uma também das potências do judô mineiro, que é a Academia Tatame, né? Pois é, mas deixa eu te contar, porque o começo é meio triste, né? Eu venho de uma família pobre, né? Então, e aí o que que aconteceu? É, eu já tinha sido campeão mineiro duas vezes seguida, entendeu?
E aí, o meu irmão trabalhava na TV Alterosa. Os Diários Associados era de uma pessoa de Santa Luzia e ele empregava os pobres lá de Santa Luzia, né? Eu era empregado dessa empresa, né, que é Diários Associados, que era a Rádio Guarani TV Itacolomi. Rádio Guarani continua sendo Diários Associados, TV Itacolomi já fechou, TV Alterosa existe até hoje. E meu irmão trabalhava lá. E o Márcio Braga, que na época estava dirigindo os Samurais, 1968, ele foi fazer uma apresentação com os meninos na TV Alterosa. E aí, na hora que estava lá, tal, aí meu irmão virou e falou assim, o meu irmão, ele é campeão mineiro disso aí, que eu nem sabia o nome dele. Aí o Marco era um empresário de uma visão impressionante, entendeu? Aí ele falou assim, deu um cartão, falou assim, pede seu irmão para ir lá. Aí eu fui. Aí fui lá, entendeu? Virou para mim e falou comigo, eu estou precisando de um auxiliar aqui, entendeu? Porque tinha o Sensei Jin era um japonês que eu nunca vi tanta técnica na minha vida, tá entendendo? E tinha um Hanegoshi, que ele agachava lá embaixo, entendeu? E jogava os caras, mas numa facilidade. Um cara que era, na época, ele não, o Sensei Jin não tinha 60 quilos. O cara pegava com 2 dedos no tatame, no judogi, você tá entendendo? Então, cara, de uma técnica que eu não vi outro igual. Eu não vi na minha vida ninguém com a técnica desse camarada. Um Diashibarai, numa velocidade, Outigari, Koutigari, Sodê, entendeu? O cara era muito técnico. Você pegava nele assim, parecia que você estava. Você não sentia ele pegando no seu judogi. Era assim, um camarada excepcional, entendeu? De repente você estava no ar. Um homem, ele afundava assim. Nossa Senhora, eu fiquei vendo isso, falei, gente, o que é isso? E isso te dava prazer de você lutar, né? Porque é uma coisa você pegar um camarada com uma pegada forte, ele te pega, muitas vezes te subjuga, entendeu? E ganha de você, muitas vezes tecnicamente, mas usando muita força. Mas o Sensei Jin eu nunca vi igual na minha vida. Na minha vida. E eu fui para ajudar ele e fui para ajudar o Sensei Travassos. O Sensei Travassos, ele era da Polícia Civil na época e estava fazendo direito, entendeu? E às vezes precisava de terminar a aula, porque ele precisava de sair mais cedo, entendeu? Aquele corre danado. E eu ficava sempre lá. E o interessante é que lá tinha 300 alunos. Era uma coisa de doido. Ninguém em Minas Gerais tinha 300 alunos, nem o Zipa, nem o Minas Tênis Clube. Na época não tinha, entendeu? O judô não era tão difundido. E lá tinha, entendeu? O Max Braga era realmente um cara excepcional, né? Excepcional a nível de empresariado, né? E conduzia isso com uma maestria tremenda. E logo, aí o que aconteceu? Ele chegou e me ofereceu e tinha aquela coisa, né? Dinheiro, né? Envolvido. Não, vou te dar uma ajuda de custo, entendeu? Eu falei, poxa, mas que coisa boa, que coisa maravilhosa, né? Eu precisava mais do que nunca. Só que ele precisava de um auxiliar a partir de 4 horas da tarde. E eu trabalhava lá na empresa dos Diários Associados, lá na TV Itacolomi, até 17h35. Aí, por sorte minha, o meu chefe era um engenheiro, o cara era fera demais, entendeu? Ele até fez judô comigo. Ele morava agarrado dos samurais, a um quarteirão dos samurais. Eu contei para ele a história toda. Doutor Vitor, estou nessa situação. O senhor sabe muito bem que eu preciso de ganhar dinheiro. Você não vai largar os estudos, não? Eu falei, não, vou não.
Aí ele tirou a hora do almoço, eu almoçava lá, eu levava a marmita, né? E precisava de alguém para poder atender o telefone nesse horário, né? Então eu almoçava lá, comendo a marmita lá, e aí ele deixou eu sair 3 horas. Era a conta de eu chegar no Samurais. Aí eu ia para os Samurais, e aí aula de 4 às 5, 5 às 6, 6 às 7, depois 7h15, não sei se era 7 horas, 7h15, começava os adultos e ia até 9, 9h30, aí o pau quebrava, né? Era muito bom. E aí o Samurais contratou o Sensei Yafune, que é pai do Takehiko e do Nobuharu. Tá entendendo? Aí contratou. Ele chegou do Japão, entendeu? E aí precisava de um local para treinar, e aí foi para os Samurais. Aí o dono dos Samurais decolou, né? Decolou. Era muita gente boa. E o Sensei Yafune era muito amigo do Sensei Medi. Esse Hum, Medi, todo mundo conhece aqui no Medi Brasil, né? lá do Rio Olha, de... isso, parece que faleceu tem É, pouco tempo. sim, francês, O, né? sen- o francês. Sensei Medi, nossa senhora, ele fazia fila, fila, quando ele vinha treinar em Belo Horizonte. E ele vinha demais por causa do Sensei Yafune. E ele gostava muito do Sensei Yafune, da família toda, tinha o maior respeito, porque quando ele foi treinar judô no Japão, ele ficou hospedado na casa do Sensei Yafune. Ele tinha verdadeiro amor pelo Sensei Yafune, né? Então, ele era um cara muito bom. E ele vinha, rapaz, mas quando aquele cara vinha. E tem uma, e tem uma história que é bom, essa coisa. Lá no Izone tinha o Sensei Hadik, foi um dos meus professores também lá, entendeu? Que tinha trocava de roupa, né? Ele chegava de terno, de gravata, que ele era alto funcionário da Caixa Econômica, né? Aí ele chegava e, e falava, faz isso assim, assim, faz isso assim. E o Radik estava de kimono, o Radik já era faixa preta já há bastante tempo, parece que a gente chamava ele de pica-pau. Muito famoso em Minas Gerais também. E aí o Radik dava bastante treino para a gente, sabe? E eu perdi o assunto do Radik, que estava ligado às coisas lá atrás. Mas o Radik, ele treinava muito também com o Sensei Yafune, entendeu? E aí o Radik conta essa história muito legal, né? Aí o Sensei Medi, lá na AJAL, entendeu? Era a Associação de Judô Álvaro Loureiro, era na Senhora Academia, perto da Praça Raul Soares, entendeu? Era bem. Era uma academia e tanto. Espera aí, deixa eu desligar um negócio aqui que. E aí, o Sensei Medi colocou assim, mais ou menos umas 40 pessoas na frente e só ele treinava, entendeu? Só ele e ele foi chamando todo mundo, né? Os caras mais graduados, faixa preta. Na época, eu já era faixa preta, sim. Na época eu já era faixa preta. Era. Aí o Sensei Medi, aí o Alvo Loureiro começou a virar para os caras. Vai na frente que eu quero pegar ele mais cansado um pouco. Gente, ele pegou o Sensei Medi e foi aquecido. Medi deu tanta porrada no Alvo Loureiro, mas tanta, entendeu? Gente, você via que é homem daquele tamanho, cento e tantos quilos caindo para lá, para cá. Aliás, não era só o Sensei Medi, né? Eu vi campeonato brasileiro, dos quais eu participei, o Shiozawa também, gente, uma Shiguruma. Ele pegava o Alvoreiro assim, não, Alvoreiro, mais um monte de negro, ele disputava no absoluto, ele era médio na época, entendeu? Desse tamanhozinho assim. Rapaz, uma Shiguruma, não ficava um pé com ele, entendeu? Ele tinha uma toalhinha branquinha que ficava assim no cantinho do Shiajo, ele ia lá só fazia assim, na testa assim, voltava, era mais sessão de porrada, você está entendendo? Era muito difícil ele não ganhar do de Ippon. Ele ganhava quase todas de Ippon, entendeu?
Aliás, no judô daquela época era muito mais fácil você ver Ippon, né? Muito mais fácil mesmo. Era muito legal isso. Esses são os grandes nomes, né, da minha época, né? Muita gente boa, entendeu? Sansão no Rio, o cara era muito fera, entendeu? Tinha, tinha muita gente, é até difícil de guardar o nome. Depois veio uma geração, né? Veio a geração dos meninos daí, né? Que são mais novos do que eu. Aí eu já não estava acompanhando mais, né? Lá nos Samurais, aí eu comecei a dar aula, transferi para lá e comecei a treinar lá também, né? Com essa turma fera, né? Aí me ajudou, modificou demais, né? Meu judô ficou muito mais técnico, ficou muito mais. Né? Tinha muita gente mesmo, entendeu? E a gente pegava firme, né? Firme mesmo. E aí eu ganhei mais umas 2 ou 3 competições. Mas aí eu fiquei conhecendo um senhor lá, porque os samurais ele tinha um sistema de cotas. Então as pessoas eles pagavam uma cota e eles tinham direito de treinamentos lá, de fazer os esportes que tinham lá dentro. E esse senhor ele era do Antônio Alves. Antônio Alves é uma grande academia que teve em Belo Horizonte também, entendeu? Foram os dois precursores, foi o sensei Antônio Alves e o sensei Albano, entendeu? Que era militar, era capitão da polícia, entendeu? E eles dividiam essa liderança do judô em Belo Horizonte, não em Minas Gerais, que em Minas Gerais tinha outras pessoas já mais, talvez mais antigas, entendeu? Tinha no em Juiz de Fora tinha um sensei japonês lá que era muito fera, tinha o pai de Jackson Viana, né? Que também era um camarada muito exigente, que era um cara, né, da minha época. Tinha uma turma bem gaúcho, o pai do Jackson, do Justin, entendeu? A turminha lá de Juiz de Fora. Mas é muita gente boa, né? Tinha um japonês muito bom, de Varginha, eu não me lembro o nome, ele é muito amigo do Takehiko, entendeu? E eles fazem parte de uma associação em São Paulo, da Cobra, que é a Kodokan brasileira, né? Sim. Associação Kodokan brasileira. Mas tinha gente boa, tradicional, né? Era muito legal mesmo. E aí eu fiquei conhecendo o Sensei Lincoln. Ele era terceiro ou quarto grau, lá no Antônio Alves. E aí a gente começou a treinar junto, né? Ele participava desses treinos. Um belo dia, ele era muito bom de chão, muito bom. E aí, um belo dia, ele virou para mim e falou comigo: Olha, eu moro lá na floresta. E o padre de lá é muito amigo da paróquia. E ele está muito preocupado com o caminho que as drogas estão tomando lá na floresta. E aí, ele está querendo montar uma academia. Tem um cômodo atrás da igreja, um cômodo bom. Ele está querendo montar lá. O que você acha? Eu disse, vamos lá para ver, né? Aí eu fui, né? Isso já era ano de 1968. E aí nós fomos e abrimos. 3 meses depois o Lincoln saiu da sociedade. Nós abrimos junto, entendeu? Ele entrou com dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, né? Aí eu passei a trabalhar nos Diários Associados, nos Samurais, entendeu? E nos Samurais era segunda, quarta e sexta, que eram as aulas, e aí nós abrimos terças e quintas lá na Floresta. E aí, no instantinho, aumentou, né? Você imagina um padre todo dia, na hora lá daquela palestra dele lá, e falando, não, tragam os filhos para o judô, é muito bom, educa, disciplina, entendeu? E aí a academia perdeu, né? A gente pagava um aluguelzinho para ele, era coisa simbólica, mas pagava.
E aí a academia decolou. Aí não teve jeito de andar para trás, né? Na época eu trabalhava muito, eu me lembro que eu estava fazendo direito, terceiro período de direito, e aí eu parei. Você começa a ganhar muito dinheiro, entendeu? E aí eu parei. Parei porque as oportunidades eram muitas, entendeu? Eu não podia perder essas oportunidades. Aí eu já tinha parado de competir, já. Quando eu montei a academia, eu já tinha parado de competir. Não competi mais um ano. Competi mais um ano depois da academia. E aí eu parei de peso. Eu falei, não, eu tinha ganho tudo, você está entendendo? Eu não ia. Depois eu falei assim, eu não tenho condição de ficar treinando mais para disputar de competição, né? Trabalhando em 3 lugares diferentes. Aliás, logo em seguida veio um quarto lugar que foi, eu fui para Oliveira. Tinha um menino na floresta da família dos Patrus, entendeu? Desse Patrus Ananias, que já foi ministro, já. E tinha a família deles, todas treinavam comigo. E tinha uma tia desses meninos que era de Oliveira. Ela ficou encantada de ver, né? O judô, a disciplina, aquela coisa toda. Aí, o que ela fez? Aí me perguntou se eu não podia dar aula lá. Lugar longe. Aí eu saía daqui, aí eu comprei para mim um carrinho, né? Claro, né? Novinho, a cara de bobo, de idiota, aí eu comprei um fusquinha, estava me sentindo, né? Um fusquinha daqueles verde, cor de cocô de boi. Mas aí eu passei aí, porque tinha que sair daqui 5 horas da manhã, entendeu? A estrada era ruim. Eu de fusquinha nessa estrada aí, e chegava lá 8h30. Tinha que ser 8h30. Dava aula até 4 horas da tarde e vinha embora outra vez, né? Eu comecei indo de ônibus. Tinha um ônibus cedinho, entendeu? Eu largava cedo, né? E ia de ônibus. Eu lembro que o último ônibus era às 5 horas da tarde. E aí, meu filho, você vai ganhando dinheiro de tudo quanto é lado, você fala assim, não, não dá para você tentar em outros lugares, né? E aí você vai, né? Você vai empurrando, 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 né? Aí eu tive um problema muito sério com a minha mãe, que ela veio até a falecer, entendeu? E aí fiquei cuidando dela um determinado tempo, além disso, trabalhando e cuidando dela. Mas foi tudo muito bom, graças a Deus. Não tem que reclamar, não. Foi um ensinamento a vida inteira, né? Deus me permitiu, Deus me ajudou, né? Colocando esses desafios e só assim a gente vai vencendo na vida, Mas né? desde essa época o senhor assim, foi muito profissional no judô, né? Ele fez o judô como Uhum. profissão, então só vai melhorando cada vez mais, né? Eu fui muito criticado na época, né? Que eu parei de competir cedo. Nossa Senhora, caíram de porrete em cima de mim, entendeu? Nossa Senhora, você precisa de ver. O pessoal, meu filho, olha, falava e muito. Você tem absurdo, menino desse, já quer ganhar dinheiro com judô, entendeu? E aí o pior não foi isso, né? A minha equipe, no instantinho, você com muito mais garra, mais novo, né? Muito sangue para dar, né? Aí minha turminha, né, começou a destacar, a turminha de 7, 8, 9, 10 anos, aí começou a chegar nesses campeonatos aí e ganhar tudo, ganhava de Minas Tênis Clube, entendeu? A gente era páreo, era com o Elefante Branco. O Elefante Branco, daquela época, tinha um judô muito forte nesse nível também. Aí a gente trocava bastante pancada lá, sabe? No judô infantil, no infanto juvenil, entendeu? Era uma turminha boa, a gente entrava com a quantidade de meninos também muito boa, né? Então a gente sempre marcava presença aí nessa época. Era muito bom, né? Ah, legal. E quando que, assim, surgiu a oportunidade do senhor já começar a trabalhar na parte, vamos colocar, burocrática do judô, né? Assim, saiu um pouquinho do tatame e foi trabalhar mais assim, nessa parte de organização, da
primeiro foi a União, né? União Mineira, depois veio a Liga. Como é que Não, foi? não, Como é que foi não. essa transição? Logo depois dessa época, entendeu? 1972, eu já fiz parte da diretoria da Federação Mineira de Judô. Porque Hum, eu tinha muito aluno e, na época, existia uma, uma forma que era o seguinte: quando o pessoal vinha para Belo Horizonte, a gente hospedava os meninos, entendeu? Então, não ficava em colégio, não ficava igual é hoje, não. A eu gente lembro dessa hospedava, época. a gente arrumava as mães, entendeu? E os meninos eram hospedados pelas mães dos meninos. Então, tinha os Eu campeonatos em lembro. Belo Horizonte. Na hora que chegava o grupinho dos meninos, você ia e pegava com seus alunos, entendeu? E eu era o que hospedava mais, né? Então, o pessoal da federação ficava doido com isso, né? Porque ajudava muito na organização. Em 1972, eles já me colocaram na diretoria da federação. Eu fui diretor da federação em 4 mandatos em seguida, entendeu? Até que chegou a época onde a gente tomou frente da federação, né? Que vinha com o Minas Tênis Clube há vários e vários anos, né? Então, aí, quando chegou 1984, entendeu? Nós fizemos um trabalho bem feito, entendeu? E ganhamos a eleição por um voto do pessoal do Minas Tênis Clube. E aí, uma nova era, né? Uma nova era que todos nós achamos que ia ser uma era de ouro, né? E aí foi a era das sombras, né? Então, logo em seguida, eu tive que pedir demissão, entendeu? Porque eu não concordava com os processos que ocorriam lá dentro e não vale a pena a gente estar falando aqui, nem estou aqui para Uhum, isso. lógico. E, e tudo isso foi muito importante. Tudo isso foi muito importante. Até essa era negra, né? Ela foi importante para o judô de Minas, foi muito importante para mim, entendeu? Que eu tive que ir aperfeiçoando e vencendo essas coisas, né? Vencendo as perseguições, vencendo uma série de coisas, né? Então, eram desafios muito importantes. Só assim a gente vence na vida, né? Com esses Sim. desafios bem fortes, né? Você estando, né? E aí nós fomos, e aí 1987, eles me colocaram outra vez à frente da diretoria, eu recusei e aí eu tive que brigar para sair, você está entendendo? E aí eu passei a ser a ovelha negra da federação, né? O pessoal metia o porrete de mim, porque eu não queria fazer parte da gangue, né? A única coisa que eu tinha era nome, sabe, professor? Não tinha nada na minha vida, você está entendendo? Tinha a força da luta que Deus me deu, mas o resto, meu filho, era só o nome. Eu falei, não, não posso me envolver nessas coisas, não quero tirar vantagem em nada, você está entendendo? E aí, em 87, nós continuamos. Em 87, eu continuei a disputar os campeonatos. Eu lembro que nós ganhamos campeonato demais em 87, porque a turma estava babando, porque por causa daquela situação toda, né, todo mundo ficou muito a meu favor, o pessoal da academia, todo mundo entendeu, porque eu expliquei por que eu estava saindo. Aí Aí, meu filho, a turminha parece que deu sangue toda a vida. Aí nós rachamos de ganhar em 1987. Em várias classes, nós fomos campeões, entendeu? Só não fomos em adulto, porque a gente não tinha tempo suficiente, né? Nem pessoas, né? Com nível para o judô adulto. Mas abaixo disso, meus filhos, juvenil, nossa senhora, a gente entrava rasgando, rasgando mesmo, né? Enquanto juvenil, entendeu? Era muito bom mesmo, né? Era a turminha da pesada mesmo, né? Depois que você saiu, aí já foi um outro processo, Não, né? passou-se 2 anos ainda, né? O que aconteceu? 1989 veio aquela mudança da Constituição brasileira, entendeu?
E aí eu tinha vários advogados que treinavam comigo, entendeu? E aí a gente vai trocando ideia com um, trocando ideia com o outro, entendeu? Olha aqui, olha esse artigo aqui, olha esse artigo aqui. Nós temos condição de estar montando uma outra instituição baseado nessa nova Constituição? Aí os caras falaram comigo, tem sim. Eu falei, então, vamos lá para valer. Só um minutinho, por favor. Está acabando minha bateria. Arranja Uhum. para mim uma. Minha bateria aqui está. Hoje meu dia foi terrível, né? Mas aí, ô Moisés, aí o que que aconteceu? Aí 1989 veio e aí eu comecei a preparar. Tinha muita gente que sabia das coisas, entendeu? E nós fomos. E aí, rapaz, para minha surpresa, chega o Taquerrico para mim. O Taquerrico estava com a gente na época, entendeu? Chega o Taquerrico para mim, vira para mim e fala comigo assim, professor, o Minas Tênis Clube quer participar com a gente dessa decisão nossa aí de sair. Você está brincando comigo. Eu falei, não, tá, não. Eles querem uma reunião lá no Minas Tênis Clube. Isso era, acho que uma segunda, acho que foi na quarta ou na quinta. Eu falei, poxa, é comigo mesmo. É comigo mesmo. E aí nós fomos para lá, tá entendendo? Fomos para lá e aí foi um negócio legal. Foi um negócio bom, entendeu? Bom de ouvir, bom de. Nossa Senhora! E aí o negócio decolou de vez, né? Foram 13 clubes. Eu tenho falado isso em outras lives aí. Mas 13 representavam 50% dos clubes que tinha de judô de Minas Gerais, né? Porque era na época a federação tinha 26 filiados. E aí nós fomos que fomos, né, meu filho? Aí vocês, por cada história. Aí uma dos lugares que nós fomos direto, né? Eu e o professor Wilson Paulo foi. Aí acho que foi um dos primeiros lugares que nós fomos, foi aí pro Triângulo, entendeu? Aí sentamos com o pessoal, meu filho, com a Fran, com o Sansão, com a turminha aí, meu filho. E aí não deu outra, né? Aí não deu outra. Aí fortaleceu mais ainda, entendeu? Na época não tinha o Pint ainda não, só tinha Não, o Pint o Judô Oriente. o Pint era do Judô Oriente essa época. É. E aí vamos, né? União Mineira de Judô Tradicional. Aí eu fui presidente por 2 mandatos, eram mandatos bem pequenos, era de 2 anos, entendeu? E aí eu saí logo. Saí, depois de mim veio o Joel Amaral, que era do Izone, um dos grandes nomes do judô nosso lá também, do Izone. Veio, quem mais, hein? Aí começou a vir outras pessoas, sabe? Daí a pouco me chama outra vez. Não, Galileu, não tem ninguém para vir, vem você. Eu era o. Aí eu fui mais um mandato. Depois entrou a era do Albano, do Ricardo, do Holístico, entendeu? Uhum. Entrou uma turminha boa também, né? Houve com o Albano que parece para a Liga Mineira. Saiu uma outra lei, aí nós transformamos em Liga Mineira de Judô, né? E aí a Liga desembolou, né? Mas a Liga tinha um problema muito sério, que era administrativo, entendeu? Joel, poxa, é um cara amigo meu do peito, gosto muito dele, mas o Joel, ele não tinha aquele perfil de dirigente de judô, entendeu? Ficou aquela coisa, a gente fazia os campeonatos eram muito patrocinados por mim, que eu trabalhava no SES na época, e pelo Minas Tênis Clube. A gente ia trocando os locais, entendeu? E a gente tinha os tatames que eram nosso próprio, né? O tatame do Minas Tênis Clube era do Minas e eu era meu. Então não tinha transporte de tatame, não tinha nada. Aí a gente montava 4, 5 áreas e quebrava o pau, as competições muito organizadas, porque não havia mais burocracia, entendeu? A coisa era simples, terminava cedo, era com horário. Aí nós começamos
programar uma série de coisas e as coisas todas redondinhas, uma satisfação muito grande dos pais, né? Era medalha de participação para todo mundo, nós aqui bolamos isso, entendeu? Uma série de coisas, todas elas se iniciaram com a Liga Mineira de Judô, entendeu? Então não tinha contagem de pontos para criança, né? Não tinha, era medalha para todo mundo, não tinha pódio. Então, aquela grau de satisfação dos pais era enorme, entendeu? Enorme. E aí nós fomos nessa balada e tudo dando certo, né? Tudo bem legal mesmo. Né? E teve um crescimento muito grande, né? A Liga Mineira aqui em Minas. Mas eu tinha problemas, né? Eu tive problemas com presidentes que entravam e que levavam a coisa de uma forma. Muita gente entrava pela própria vaidade pessoal, para ser presidente da Liga Mineira de Judô. Ele não tinha o intuito de trabalhar mesmo. E existia um problema muito sério na Liga Mineira, é o seguinte, era mão de obra, entendeu? E a turma do tatame era a turma que... Aí veio o Fábio, Paulão, Dorian, veio uma galera, meu filho, que muitos outros aqui, né? Os caras eram linha de frente, entendeu? Trabalhavam, começavam a arbitrar cedo, trabalhava de mesário, carregava tatame. Era aquela turma que fazia competição sair. Você sabe muito bem como é que é uma competição, né? Sim. Então, aquela turma era a turma que fazia competição sair do lugar. E aí, quando as outras pessoas entravam, que não tinha esse suporte dos alunos, aí a liga diminuía, entendeu? Diminuía de intensidade, né? As pessoas não tinham preocupação em administrar, entendeu? Eles aproveitavam aquela administração que eu tinha feito há 3 anos, 4 anos atrás, usavam eles, né? Não tinha, né? Aquela criatividade, né? Talvez aquela boa vontade, porque o camarada ele preocupa muito com os negócios pessoais dele, né, professor? Então, é difícil, né? É difícil o camarada largar. Hoje, o sistema federativo, a gente vê, o camarada entra com 4 anos, ele está doido para sair, entendeu? Porque ele passa a prejudicar a vida dele, a vida pessoal dele, entendeu? E as pessoas cobram demais, né? As pessoas todas cobram demais, né? Quando não é do clube. Hoje a cobrança é muito maior por causa de internet, né? A gente vê movimentos aí em Minas Gerais descendo a ripa na federação de tudo quanto é jeito, né? A gente acompanha esses movimentos aí, entendeu? Graças a Deus que ninguém da Liga se manifesta nisso, você está entendendo? Porque eu acho que a gente não tem que... A gente tem que preocupar com o trabalho da gente, a gente não tem que Sim. preocupar com o problema das outras pessoas lá, não. Está entendendo? Eles que devem seguir o caminho deles, né? Então, quando vem esse papo de vamos juntar o judô mineiro, ah, muito difícil, professor, muito difícil. Não existe isso mais, né? Uma instituição de 30 anos, de muita glória, de muito sucesso, né? Sem nunca receber R$ 1 de verba pública, é difícil, é muito difícil, né? Você hoje falar um negócio desse. E tem aquela história também, né? Como é que seria esse? Vamos juntar esse judô mineiro. É a gente ir para lá? Nós largarmos esse sucesso que nós vivemos esses anos todos e simplesmente, entendeu? Ah, vamos todos agora para a Federação Mineira de Judô. Uma instituição cheia de vícios, né? Que a gente sabe muito bem. Nem todos votam lá dentro, né? Muito complicado, professor. Cheio de apadrinhamento, né? A gente entende muito bem, né, que o Minas Tênis Clube é uma grande potência no judô, né, é uma instituição fenomenal, né? A gente tem o maior respeito, né? Carrega o judô de Minas Gerais, né? O judô federativo de Minas Gerais.
Mas a gente não tem nada a ver com isso, não, professor. A gente não tem nada a ver com isso. Cada um quer ver o É, seu judô crescer, sim, né? lógico. Sim, Então, existem algumas disparidades que a gente sabe muito bem que hoje não são nada convenientes para as pessoas da liga, né? sim, Nós temos pessoas que estão na liga, que estão na federação, e o comportamento deles é bem diferente, né, professor? Quando eles estão na liga, eles chegam na liga com 50, 60 atletas. Quando eles vão na federação, 3, 4, 5 atletas, professor. é É diferente. impressionante isso. Mas por quê? Porque lá é muita taxa. Não é que os caras não podem pagar, deixam de pagar, não é nada disso, não. Tá entendendo? É porque eles não querem se sujeitar a isso, né? Então, poxa, professor, a gente tem na Liga o bônus professor, que hoje é um negócio sensacional, né? É uma ação social que a gente faz com todos os professores, com todos os projetos sociais, né? Então, pra você ter uma ideia, o diretor financeiro da Liga este ano me parece que tinha passado bônus professor para R$ 15 por atleta, né? É uma quantia muito boa, professor, muito boa para um atleta, né? Sim, Atleta é hoje que leva um ônibus de crianças numa competição, de judocas na competição, ele ganha R$ 750, né, professor? Para não fazer nada, né? Então, é bem vantajoso, né? É uma coisa que ajuda a pessoa a estar colocando mais menino, e por isso que as competições da Liga Mineira são do jeito que são a vida toda, né? sim. Todas lotadas, com muita competitividade, bom demais, demais. Custo baixo e ainda retorno, né? Para o clube, para o professor e para crianças do projetos sociais. Sim, o crescimento foi muito grande, né, em termos de Minas, e agora a Liga Nacional explodiu, né? Assim, o crescimento fantástico da Liga Nacional, né? A Liga Nacional agora ela deu uma disparada, né? Mas tudo, professor, é um negócio chamado amizade. Amizade, entendeu? E nome. E nome. Porque se você tem um nome, né? Que a vida toda você foi uma pessoa que nunca machucou ninguém, que você nunca usufruiu de nada, que você nunca quis aparecer em cima de ninguém, que você nunca quis humilhar ninguém, você está entendendo? É o seu passado, professor. E o seu trabalho. São as duas coisas que movem, né? Então, quando eu cheguei na Liga Nacional, você começa, né? Você começa a trabalhar, você começa a ver os pontos mais fracos e você vai e você telefona para um, telefona para outro, tá entendendo? Muita gente conhecida, mas tem gente que não é conhecida, que você passa o telefone. E o seu nível de entendimento, de atendimento para a pessoa. A pessoa liga, um instantinho, você tem que estar atendendo, tem que estar se disponibilizando. E as facilidades, né? Sim, As facilidades de você ser um filiado da Liga Nacional também e não pagar, a instituição não pagar uma anuidade. Por quê? Porque é uma instituição de judô social. Então, a gente respeita isso né, nas pessoas, nas instituições, você está entendendo? É claro que é um processo difícil de você regulamentar, né? Mas é uma coisa que dá certo, é importante. Nós tínhamos, na época que eu peguei, parece que 13 ligas. Hoje nós estamos com 30, me parece. Mais do dobro já, né? E eu saio, eu ligo para os camaradas, falo, como é que é, rapaz? Vamos aí, o que é que você está? Não deixa ele cair, não. Estamos juntos, o que você precisa, entendeu? E a gente vai junto, professor. Eu tenho viajado para cada lugar que eu vou te contar, viu? Meu primeiro ano dentro da Liga Nacional, eu fui para o Mato Grosso. Nunca o presidente da Liga Nacional, desses anos todos, tinha ido no Mato Grosso, lá prestigiar uma competição deles lá. Eu cheguei lá, fui lá, entendeu?
E é uma coisa que acaba sendo muito legal, né? Porque prefeito, quem conseguiu o ônibus para eles virem na competição em Mariana, fui eu, entendeu? Sentei do lado do prefeito lá e falei, olha, muito bacana isso aqui e tal. Ele elogiou muito a competição, falou, eu não sabia que era assim e tal. Eu falei assim, mas não pode parar aqui não, senhor prefeito. Essas crianças aqui, tem muito menino aí em condição de estar disputando o Campeonato Brasileiro, entendeu? E aí falei com ele do campeonato em Mariana e tal, ele simplesmente disponibilizou um ônibus e o pessoal de lá, daí, através de um pedido, que eu não tenho nenhuma representatividade dentro do Mato Grosso para poder estar fazendo um negócio desse, mas é questão de oportunidade, né? E ele arrumou um ônibus para os meninos virem, entendeu? Isso é muito legal de você Não, ouvir, né? é muito gratificante. É muito gratificante. Ô, Sensei, a gente já está chegando no fim aqui. Eu Já falei estamos... igual o pobre da chuva, né? Eu não deixo ninguém Não, falar, é só eu. não, foi Você muito foi legal. perguntar se queria saber da história, eu estou contando. Não, mas foi muito legal mesmo. Assim, porque eu gosto assim, de ouvir a história. Assim, que é, para mim, é uma das coisas mais importantes, né? É muito importante. Eu queria parabenizar o senhor pela essa linda história dentro do judô mineiro e judô nacional, entendeu? Assim, a gente fica muito orgulhado de fazer parte disso tudo que com várias pessoas começaram, né? Então, só tenho a agradecer muito pelo que o senhor faz pelo judô nacional. Eu tenho que agradecer essa oportunidade, agradecer o pessoal aí que está assistindo aí, gente aí, estou vendo entrando gente aí toda hora, né? Agradecer a todos. Não dá para a gente estar acompanhando o nome de todo mundo, né? Mas agradecer a turma toda aí, muito legal, né? E mais um pouquinho da nossa história. Eu tenho mais uma live na sexta-feira. Essa o bicho vai pegar, viu? Porque é um cara da CBJ, é o quinto grau da CBJ, tá entendendo? Do Maranhão, que quer fazer algumas comparações entre a Liga Nacional e a CBJ. Então eu sei que vai ser uma Vai, live polêmica, entendeu? O cara é advogado, entendeu? É formado em educação física, entendeu? É um camarada, eu gostei da minha conversa com ele, entendeu? Ele me convidou, não conheço ele pessoalmente, né? E ele me convidou e eu falei com ele que sim, né? A gente não pode fugir disso, não. A gente não pode ficar fazendo live só com amigos, não. E não sei o sim. que que vai vir, mas o bicho vai pegar na sexta-feira, com certeza, Vamos né? estar lá para prestigiar. Ó, agradeço a presença de todos aí também, pessoal. Um grande abraço para o senhor, Sensei. Os, Muito obrigado a você, tá, Moisés? Foi muito bom, ó, tá? Antes de acabar, aí deve estar quase acabando, mas é rapidinho. Eu preciso de uma reunião com o pessoal aí do Triângulo, tá? Falei hoje com o Sensei Sérgio, tá? Vamos ver se a gente consegue montar essa reunião. Eu preciso de você aí, porque você é expert nisso aí, tá bom? combinado, então. Os, Grande abraço, tudo de bom abraço, aí. tudo de bom.